Muito bom dia para você. Hoje é dia 12 de abril de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumava colocar todos os dias na porta do templo, chamado Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olhe para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, firmou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Meus irmãos, o que você tem pedido para Deus? Quantas e quantas vezes a gente ora, mas a gente não ora pedindo que se cumpra a vontade de Deus. A gente ora pedindo que se cumpra aquilo que nós queremos para a nossa vida. Quando Jesus estava no Getsemane, em agonia, ele pediu ao Pai que, se possível, afastasse aquele cálice dele, contanto que fosse feita a vontade do Pai. E é assim que a gente precisa se apresentar diante do Senhor. Esse homem, esse coxo, ele era colocado ali para pedir esmolas, porque ele se contentava com essas migalhas, ao invés de ter uma cura, ao invés de ser, porque humanamente falando, naquela época, para ele não era possível. Mas quando Pedro e João chegam e ele pede aquilo que ele estava acostumado, aquilo que dentro das suas possibilidades ele se achava capaz de fazer, Pedro então dá muito mais do que isso. E ele dá não o que o homem pede, mas ele dá o que o homem precisa. A cura naquele momento. Porque a partir dali aquele homem teria uma vida diferente. E quando o Senhor muitas vezes não faz aquilo que pedimos, mas Ele faz para nós sempre aquilo que precisamos, é porque Ele quer muito mais do que a resolução da situação daquele momento, que nós sejamos livres para os passos seguintes, para aquilo que está por vir. A gente não tem noção exatamente de tudo que Deus deseja que se cumpra na nossa vida. A gente sabe apenas que é o melhor. Esse melhor, muitas vezes, se consegue, se firma através de um processo doloroso. Mas lá no final a gente vai dizer: valeu a pena. Como foi bom ter passado por isso. Eu cresci, eu aprendi, eu me desenvolvi e, acima de tudo, eu permaneci no Senhor. Porque a gente pode ganhar muitas coisas. Ganhar todas as orações que nós já fizemos, ser atendidos por ela. Mas se isso nos levar para longe do Senhor, de que serviria? Se isso fizer com que nós venhamos a perder a vida eterna, de que valeria? Então que nós possamos pedir ao Espírito Santo de Deus no dia de hoje, que, acima de todas as coisas, que nós encontremos o Cristo, o ressuscitado, o Deus vivo, o Deus apaixonado, aquele que se entregou por mim e por você, e que nós possamos pedir diariamente a fortaleza do Espírito Santo, para que nós sejamos dóceis ao Espírito e permitamos que se cumpra em nós aquilo que está no coração do Pai. Deus abençoe.